Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para a sua vida. No livro de Êxodo, capítulo 5 e versículo 1, que fala assim: Depois disto foram Moisés e Arão, e disse-lhe a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa num deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lugar totalmente contraditório para se realizar uma festa, pois nós sabemos que deserto é um lugar árido. Nós sabemos que no deserto é um lugar que não tem pasto. Sabemos que no deserto é um lugar que não tem água. Sabemos que no deserto é um lugar muito difícil de sobrevivência. Só com Deus nós conseguimos passar no deserto. Mas Deus manda que os seus filhos, Moisés e Arão, fale para Faraó que liberte o seu povo, para que celebre uma festa no deserto. Irmã, eu estou passando por grande provação. Como eu vou fazer festa? Com Jesus tem festa no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam passando por um momento de opressão, estava sendo oprimido, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, estava sendo escravo, açoitado, bendito seja o Cordeiro de Deus. E o Senhor pede para que liberte, para que celebre uma festa no deserto, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Cordeiro de Deus. Deus é aquele que prepara festa no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Moisés, ele obedeceu, ele não desistiu. Faraó dizia não, mas ele perseverou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Moisés teve fé. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aquele que obedece, tem fé e persevera, ele realiza a festa no deserto. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Mas como eu vou preparar uma festa no deserto? Deus é aquele que prepara a festa no deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No deserto não tem gramado, mas com Jesus tem gramado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer na multiplicação, Mateus capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o povo estava ali com Jesus no deserto, já era tarde, não tinha como comprar pão. A Bíblia vai dizer, Mateus 14, versículo 19, que o Senhor Jesus manda que ele sente na grama, manda que ele sente na relva, manda que ele sente na elva, como você queira, dependendo da tradução. Ou seja, no deserto com Jesus tem gramado. Gramado fala de quê? De conforto. Gramado fala de quê? Pasto verdejante, aquele que tem o Senhor Jesus como seu pastor. E ali o Senhor deu graça e foi multiplicado o pão e os peixes, e alimentou aquele povo no deserto. Então, num deserto com Jesus tem gramado, num deserto com Jesus tem multiplicação de pão, num deserto com Jesus tem multiplicação de peixe, num deserto com Jesus tem fartura, porque ele alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer, Deuteronômio capítulo 1 e versículo 31, que Deus é aquele que carrega os seus filhos como um pai carrega. Louvado seja o nome do Senhor. Deus carregou o povo de Israel como um pai carrega o seu filho. Deuteronômio capítulo 1 e versículo 31. No deserto, Deus carrega o seu filho como um pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, Deuteronômio capítulo 2 e versículo 7, que Deus cuidou dele, que de nada deixou faltar, de nada eles tiveram falta. Deus cuidou que de nada eles tiveram falta. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 2 e versículo 7. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 1 e versículo 80, bendito seja o Cordeiro de Deus, que João Batista crescia e se fortificava no Espírito Santo. Ou seja, no deserto, o crente, ele se fortalece no Senhor.
O crente, ele é cheio do Espírito Santo, porque no deserto é lugar onde nós aprendemos com Deus e através da lição nós se fortificamos no Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. No deserto tem fonte jorrando. Salmos 78, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E verso 16, diz a Bíblia que Deus fez jorrar água da rocha no deserto. Então, no deserto, com Jesus, com Deus, tem água jorrando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 21, versículo 14, que Abraão, ele vai despedir Agar, porque Sara não quer mais, porque quando ele desmamou o menino Isaac, e naquela festa, a Bíblia diz que Ismael, ele zambava de Isaac, e isso não agradou a Sara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela pede para que mande embora a sua escrava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai dizer que Abraão, ele chama Agar e dá um odre de água e dá pão. Deus manda Abraão despedir Agar. Mas você lê no texto, você não vai ver Deus dizendo para que Abraão não desse um camelo, não desse uma ajuda maior para Agar. Deus não fala nada, só diz para ele fazer o que Sara mandou. Só que Abraão, ele chama Agar e manda que ela vá embora. Ele era muito rico em prata, em ouro, em boi, camelo. E a Bíblia diz que ele só deu um odre de água e pão. E ela segue errante ao deserto de Beceba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A pé, a Bíblia enfatiza que ela foi andando. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão não deu camelo para ela ir. Não deu prata, não deu ouro, só deu um odre de água e pão. E chegou um determinado momento, louvado seja o nome do Senhor, que a água acabou. E sem água, sem Jesus não tem sobrevivência, mas com Jesus tem, porque ele é a água da vida, que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela coloca o menino num lugar bem distante para que não veja o menino morrer. Mas diz a Bíblia que o anjo do Senhor, ele ouviu o choro do menino e brada e chama Agar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 17 do capítulo 21 de Gênesis, ele abre os olhos de Agar e manda que ela contemple o poço d'água que está na sua frente, para que ela viesse encher aquele odre e prosseguisse a sua jornada. Mas no versículo 18, Deus faz uma promessa para Agar, que fala que de Ismael também ele faria uma grande nação. Ou seja, no deserto tem promessa de Deus para você. Você está passando no deserto, mas tem promessa de Deus para você na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei qual promessa que Deus tem feito na sua vida, mas por certo Deus tem feito várias promessas para você. Mas como Deus fez promessa e eu estou passando por esse deserto, no deserto tem promessa de Deus para você e no tempo certo irá cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No deserto, Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, diz a Bíblia que nem as roupas e nem o sapato se acabaram, porque com Jesus tem providência, com Jesus ele supre a necessidade, com Jesus ele tem o melhor para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em 1 Reis, e versículo 4, que o profeta Elias, depois daquela grande vitória sobre os profetas de Baal e de Azéria, ele foge para o deserto e se deita debaixo de um pé de zimbro e pede a sua morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas no deserto, com Jesus, tem vida, não tem morte. Elias queria morrer, mas Deus queria dar vida para Elias. Levanta e come. E tinha pão fresco, assado na brasa. Tinha água. Com a força daquela comida, a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Ou seja, o ministério de Elias ainda não tinha se acabado. E Elias deita e dorme e pede a morte. Você que está achando que esse deserto não vai passar,
e na hora da dificuldade e da provação, acha melhor que o Senhor venha guardar. Eu quero dizer para você, não peça a morte, porque Deus não é Deus de derrotado. O céu é para os vencedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será dado o direito de sentar no trono junto com o Senhor. Para o que vencer, louvado seja o nome do Senhor. Então, você não é derrotado. Você é mais que vencedor. Erga sua cabeça. Não peça a morte. Deus tem vida e vida com abundância para você. Talvez essa provação tenha trazido tristeza e opressão e você deseja até morrer. Mas hoje eu quero te dizer, Deus está dando vida com abundância para você. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E Elias, ele ainda teve que realizar a obra do Senhor, porque ele teve que ungir profeta e reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse que ele teria que ungir rei e teria que ungir o profeta Eliseu. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Deus é aquele que tem vida no deserto. Deus é aquele que manda anjo trazer pão para te alimentar nesse deserto. O deserto com Jesus tem festa, tem bonança, tem alegria. No deserto, Deus usa até couve para trazer carne fresca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é Deus de coisas novas, não dá nada estragado para os seus filhos. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu quero dizer para você que se encontra num deserto, Alabarassuri que me plova séria, levante sua cabeça. Creia que Deus é aquele que promete e cumpre com todas as suas promessas na sua vida. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Eu sei que não é fácil, mas Deus é aquele que capacita. Deus é aquele que tem providência para a minha vida e para a sua. E prepara festa no deserto. Então somente creia, obedeça, persevere e tenha fé. E o milagre, Deus é quem vai realizar. Amém? Vou orar por sua vida. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória, meu Deus, eu agradeço agora, Senhor amado, por esta palavra, Senhor. Todo que ouviu esta palavra, que o Senhor, meu Deus amado, venha fazer, Senhor da glória, um milagre, Senhor amado, nas vossas vidas. Venha preparar a mesa no deserto para a honra e a glória do nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Fique com esta palavra. E Jesus abençoe as vossas vidas. Amém.